Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes, ouvintes lindos, maravilhosos. Ouvintes cremosos. Lindos, maravilhosos. Maravilhosos, cremosos, cheirosos. Suculentes. Suculentes. Por A que gente não? ama vocês, gente. Sim! Temos recados hoje? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Sinceramente, se a gente tem recado, nenhuma das duas lembra. E se nenhuma das duas lembra, a realidade é a outra, sabe? Tipo, afetamos nossa realidade. Sim, percepções, gente. Percepções. Se você ouviu o episódio, você viu, né? O episódio de ontem, de Sarah Boone no YouTube. Aquela sabe coisa que... bizarra que foi o episódio de ontem. Eu acho que as duas ficaram até meio transtornadas, assim. Eu não sabia. Eu entrei tão de cabeça nesse caso que eu não sabia o que pensar. Eu dormi tão bem ontem. Porque eu parei. Porque toda noite, antes de dormir, eu ficava ouvindo o depoimento dessa mulher pra dormir, pra eu pegar os trechos. E aí, foi a primeira noite em alguns dias que eu não tive que ouvir. Eu pensei, nossa. Isso é vida. Imagina o coitado do Brian, que ficou 10 anos ouvindo. Gente, Não, coitado. Não, eu fiquei com claustrofobia de ver o vídeo. Sim. Bom, gente, se você não sabe do que a gente tá falando, vai lá pro YouTube. A gente tá querendo muito bater 2.000 inscritos. Por gentileza, ajuda a gente. Dá se inscreve no nosso canal, dá um joinha, comenta, nem que seja pra falar, ok, comentei. Comenta, gera um engajamento, dá um engajamento pra gente, que é pra gente continuar crescendo. A gente cresceu bastante nesse ano, tanto no podcast quanto no YouTube, e a gente quer crescer mais. Pra fazer mais e levar mais conteúdo e com mais qualidade, com equipamento melhor, com tudo melhor. Fora que é um jeito bom de você ajudar a gente se você tá meio sem grana, porque é de graça. Porque quem paga Total. São os anunciantes do YouTube. Quem nos paga Exato. é o YouTube. Então, assim... Exatamente. Fica essa... Então, assim, é um jeito muito rápido, fácil, simples. E grátis. Sabe, dá um subscribe com todos os seus e-mails e dá like em tudo. E é isso, gente. E obrigado pra todo mundo que tá sempre lá no domingo, vendo a gente, sempre apoiando a gente em tudo, comentando, entrando no chat. Não é sempre que eu consigo ver, porque... Gente, eu odeio me ver. Eu odeio me ver no YouTube, eu não consigo. Tipo, tanto que quando eu tô vendo, eu tô mais focada no chat do que exatamente no que tá acontecendo na tela. Ai, Natália, tem que superar isso. A Natália quebrou partiu tantos corações aqui na Irlanda. A Natália ganhou tantos admiradores aqui. Como que você não quer se ver? Tem que se ver, sim. Eu não consigo me ver na câmera, eu não gosto do jeito que eu falo. Não. Mas eu tô sempre lá, pelo menos lurkeando ali nos comentários. No chat, eu tô sempre ali, tá? Então, no chat eu tô sempre dando uma olhada e falando, oi, gente, estou aqui. E obrigada mesmo pra todo mundo que tá sempre lá com a gente, sempre acompanhando, sempre comentando. E é isso. E vamos de casos. Me conte tudo, eu quero saber. Então, hoje eu vou te contar sobre o desaparecimento e possível assassinato de Lynette Dawson. E eu fiquei sabendo desse caso uns 3, 4 anos atrás, quando eu ouvi um podcast que estava bombando na época, chamado The Teacher's Pet. Teacher's Pet é uma expressão que eles usam em inglês pra definir, sabe aquela aluna perfeitinha, aquele aluno perfeitinho, o queridinho do professor. Aquele que lembra, professor, você deixou uma lição de casa ontem, você não vai corrigir? Esse é o teacher's pet. Aquela pessoa que todo mundo odeia. Sim. Mas não necessariamente. Às vezes é só uma questão de do aluno ser um bom aluno e tá querendo, assim, meio que criar uma amizade com o professor, sabe? Eu era super teacher's pet nas aulas de inglês. Daí eu tava sempre amiga dos professores, sempre conversando, sempre, sabe, querendo falar inglês com a professora. Eu sempre fui nerd, mas eu sempre fui uma nerd antissocial. Eu era nerd que fica ouvindo, anotando e, tipo, olhando assim, se alguém pergunta, fica tipo...
Não quero interagir. Eu estou aqui para aprender, não para falar com você. Sempre antissocial, de verdade. Não, eu sempre fui nerd só pra aquilo que eu gostava. E daí, tipo, então na época da escola eu gostava muito de história, de português e, ironicamente, porque hoje eu falo um português bizarro, mas eu gostava muito eu era muito boa em português. E eu gostava muito de história, eu gostava muito de geografia, gostava muito de inglês, então eu era super teacher's pet nessas matérias. Nas outras matérias, eu mal olhava pra cara do professor. Tipo, educação física, eu odiava o professor. Então, não fazia questão nem de aprender o nome do professor. É engraçado, eu sempre gostei de estudar, mas eu gostava de estudar e ser deixada em paz. Tipo, eu vou abaixar a cabeça e eu vou fazer o meu rolê, sabe? Não vou fazer nada mais do que o necessário nessa porra. Não, eu realmente... É engraçado porque eu gostava de estudar. Eu estudava além do que precisava, mas a interação com o professor é uma coisa que eu nunca curti. Não sei se é por ser uma figura de autoridade. A minha relação com figuras de autoridade não é muito boa. Mas, então, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui bem nerd, mas eu era a nerd mais... Eu acho que eu era uma nerd meio West Memphis Trio, assim, sabe? Tipo, ficava lá com os meus livros alternativos. Lendo Aleister Crowley na primeira série. Tipo... Ai, gente. A Renata da primeira série é a fundadora do Clube do Ursinho Satanista. Mas enfim, então, gente, então eu acho que foi início de 2019 que eu ouvi esse podcast, chama Teacher's Pet. Tem a continuação dele que saiu não faz muito tempo, chamado Teacher's Trial. E eu ouvi parte do Teacher's Trial. O Teacher's Pet, para fazer esse episódio, eu não ouvi novamente os episódios, tá, gente? Mas eu usei o The Guardian, Nine News, The Sunday Morning Herald, BBC, The Australian, Daily Mail, News 24 e um documentário da ABC News e um episódio do 60 Minutes Australia. Tá, porra. Então tem muito artigo. Aqui tem pesquisa. Temos pesquisas, tá? Não trabalhamos com fonte dos desejos, aqui são fontes de verdade. Nice. Fazer uma camiseta disso. Fonte dos desejos, vai embora, não trabalhamos com você. A minha nova paixão, eu acho que eu vi isso no TikTok, a minha nova paixão agora, toda vez que alguém fala alguma fake news, eu comento fonte dos desejos. Nice. O podcast Teacher's Pet conta então a história da Lynette Dawson, que a gente chama de Lynn. Ela era uma dona de casa que simplesmente desapareceu no início da década de 80 e cujo desaparecimento meio que caiu no esquecimento tanto da mídia quanto da polícia australiana. Eita! Quando a Lynn desapareceu em 82, ela tinha 33 para 34 anos. Ela era esposa de um ex-jogador profissional de rugby chamado Chris Dawson, com quem ela tinha se casado em 1970, quando eles tinham 21 anos. Então, assim, ela se formou no Girls High School, eu não lembro o nome, mas era tipo um high school, um ensino médio só de garotas. Ela fez enfermagem, se tornou uma enfermeira licenciada, e ela e o Christian se conheciam quando eles tinham 16 anos. E com 21 anos eles se casaram. O Chris, como eu falei, ele era um ex-jogador de rugby profissional. E nessa época que ela desapareceu, ele já estava aposentado entre aspas, aposentado, porque acho que ele simplesmente não seguiu carreira ou não teve oportunidade de seguir carreira. Ele estava prematuramente aposentado do esporte. Ele trabalhava como coach e professor de educação física numa escola de ensino médio da região chamada Cromer High School. E ele ainda surfava na fama dos tempos de jogador profissional de rugby. Porque ele era um homem bonito, alto, forte. Inclusive, ele chegou a modelar. Ele virou modelo, fez propaganda pra Levi's. Já tenho preguiça dele. Não é o meu tipo, né? Mas... eu tenho uma preguiça desses homens tipo Chris Evans, sabe? O espermatozoide vencedor. Eu tenho uma preguiça de não estar com o... Não, eu tô falando eu tenho uma preguiça de todas as namoradas dele que estão... Sabe, tipo, o Capitão América, essa coisa, o cara grande que parece um soldadinho, o cabelinho loiro, a cara de bom moço, que tem a bandeira dos Estados Unidos na frente da casa. Eu tenho um pouco de bode desse tipo. Eu não sei nem se esse cara é assim. Eu só visualizei ele assim. Não, ele é bem assim. Só que ao invés da bandeira dos Estados Unidos, era a bandeira da Austrália. Mas eu visualizei era bem esse cara, eu fiquei com preguiça.
é exatamente isso que você tá falando, sabe? Aquela velha história de atleta, bonito, bem conhecido na comunidade, subcelebridade, professor, casado com aquela mulher linda, loira, com 2 filhas pequenas, morando numa casa grande, bonita, numa vizinhança de classe média alta, com gente igualmente chata. Então, assim... É o sonho americano na Austrália, basicamente. Mas, como toda velha história, a mesma velha história, a família perfeita não existe. Não. E as aparências enganam. Em 1975, quando eles se mudaram para aquela casa grande e bonita que eu tava falando, naquela região de Bayview, no norte de Sydney, eles adquiriram muita dívida. E era uma casa num lugar bem isolado. E a Lynette não sabia dirigir. E ela não trabalhava. Depois que as filhas dela nasceram, ela basicamente ficou em casa por um bom tempo. Então ela não tinha liberdade financeira nenhuma. No decorrer dos anos, a Lynette também começou a perceber que o marido dela não era exatamente fiel. Mas você jura? Nossa, eu tô chocada, passada. Você tá chocada? Passada, Ai, né? gente. Não é assim... Não é o que acontece em absolutamente todo caso de família perfeita, né? O Chris tem um irmão gêmeo que é igualmente embuste, igualmente ranço. De repente o ranço tá nos genes, a gente não sabe, né? Esse irmão gêmeo dele chama Paul Dawson. E assim como o Chris... Gente, essa relação dos dois, tipo... Relação entre gêmeos já é uma coisa meio especial, né? Normalmente. Mas a relação do Paul e do Chris é, tipo, bizarra. Não é uma relação de gêmeos comum, é meio bizarra. Sabe quando, na minha opinião, tipo, beira o incesto emocional? Tipo Darcy e Stacey? Tipo, um querendo competir com o outro, mas na verdade ser o outro, mas ao mesmo tempo passar pano pra tudo que o outro faz, proteger o outro sobre todas as outras coisas. Então, assim, é bem bizarro. Eles até foram num programa de TV na década de 70, em que no programa de TV eles discutiam a relação entre gêmeos. E eles até perguntam pra Lynette se não era difícil competir com o irmão dele, sabe? Com essa relação e tal. E, assim, pra você ter uma ideia de quão Darcy e Stacey era essa relação. Os dois jogavam rugby profissionalmente. Os dois foram profissionais no Newton Jets. Os dois modelaram. Eles fizeram campanha pra Levi's, inclusive, juntos. Eles são a mesma pessoa, praticamente. Sim. Os dois se casaram, os dois começaram a trabalhar como professores de educação física nas praias ao norte de Sydney. Juntos também? Uhum. Não, o Paul trabalhava numa outra escola de ensino médio. Era tudo ali em New South Wales, que é tipo, entre aspas, estados. Eu não sei como que eles chamam Eu não sei como eles chamam na Austrália, mas é tipo, entre aspas, o estado onde Sydney tá localizado. Eu fico pensando essas coisas, pra mim, eu posso estar errada porque eu não manjo nada de gêmeos, mas pra mim, um é meio que o alfa e o outro só tem preguiça de decidir o que ele quer fazer da vida dele e faz igual. Tipo, jogar, vai jogar, eu joga, também não sei, joga. Gente. Vou dar aula, ele deu aula da aula, a gente tem a mesma... Se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim, é a mesma coisa. Então, dizem que o Paul era mais o determinado e que o Chris estava sempre tentando competir e ao mesmo tempo seguir os passos do Paul. Tá. Mas então assim, o Chris já deve ter aquele complexo de inferioridade em relação ao irmão dele, que é uma versão talvez melhor dele. Ok. Literalmente uma versão melhor dele, porque tipo, é igual. São duas pessoas iguais. Outra coisa que os irmãos faziam em comum, outra coisa que eles tinham em comum, outra coisa que eles faziam como um grupo, né, como uma dupla, era assediar e manter relações sexuais com alunas menores de idade. Tava demorando. E quando eu digo manter relações sexuais, eu quero dizer estupro. Porque assim, gente, sexo com menores não existe. Existe estupro. Quer dizer, sexo... Relações não consensuais não existe. Existe estupro. Paixão entre um adulto e um adolescente não existe. Existe estupro. Existe grooming, assédio e estupro. E eu tô usando a palavra estupro porque, pela lei australiana,
a idade de consentimento é 16 anos e 17 anos em alguns lugares. Só que pela lei australiana, e eu até escrevi isso aqui no meu roteiro, consentimento pode ser dado apenas se livre e voluntariamente, sem medo, coerção, intimidação ou qualquer coisa que impeça a livre concordância. Ele também deve ser ativamente comunicado, conhecido como consentimento positivo, o que significa que apenas não dizer não ou não resistir não é o suficiente. E na minha opinião, consentimento que você dá depois de meses de grooming para um professor com mais poder, autoridade, capacidade de repetir de ano, de estragar sua reputação, enfim, isso pela lei australiana não é consentimento. Eu posso estar sendo um pouco harsh demais, eu posso estar sendo um pouco dura demais. Eu sei que essa é uma questão que tem nuance, cada experiência é uma experiência. Eu concordo com você. Eu acho que você tá certa. Eu sou meio conservadora nessa minha opinião. Eu sempre fui bem conservadora nesse tipo de coisa, por minhas próprias experiências e pelos debates que a gente está tendo nos últimos anos, pelos debates que a gente tem nesse podcast, eu sou bem conservadora. Inclusive porque já é provado que, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que cuida da nossa tomada de decisão, do nosso senso de moral, do nosso controle de impulso, ele não está completamente formado até por volta dos 25 anos. Pois é. E, assim, tem vários casos, tipo da Tata Werneck com o Rafael, alguma coisa. Ela tinha 33, ele tinha 21 quando eles começaram a namorar. Na minha opinião, é muito novo, é uma diferença muito grande, mas ele não era uma criança, entendeu? Ela não tinha poder sobre ele não era uma criança vulnerável na escola. Ela não era chefe dele, né? Então, mas ainda assim tem... Mas ainda assim é meio tipo, ok, mas como eu tô falando, cada história é uma história, então eu sei que há nuances, eu sei que cada história é uma história, mas na minha opinião, o que aconteceu e o que acontece normalmente é estupro, porque pela lei australiana, consentimento coagido não é consentimento. E eu acredito que nessa história a gente vai ver muita coerção. Então, assim, e outra coisa, não era só o Chris e o Paul que tinham esse hábito de assediar garotas do ensino médio, tá? No Crome High School e em várias outras escolas da região, ali ao norte de Sydney, vieram depois, né, do podcast e tudo mais, vieram vários relatos de que era uma cultura predominante de professores de educação física. Que horror! Fazendo grooming, tomando liberdade com as alunas, levando a aluna pra sair, namorando a aluna. Então, assim, era uma coisa que daí já entra de novo na minha opinião conservadora, de que eu acho que se isso é uma cultura criada pelos homens e não, né, pelos professores e não pelos adolescentes, os adolescentes entram nessa cultura sem ter escolha. Então, pra mim, se torna ainda mais coerção. Eu já acho que nenhum professor tem que se envolver com o aluno, nem tipo professor universitário e aluno de pós. Não, nada. Eu também acho que não. Espera a pessoa se formar, daí tudo bem, daí você vai... Eu acho que exato, porque gente, é uma relação de poder, querendo ou não, é uma relação de poder. Você tem poder sobre a pessoa e é injusto até pra própria pessoa, porque a formação acadêmica da pessoa vai ser questionada pelo relacionamento dela com você. Exatamente. Então, e por mais que você seja um professor maravilhoso que simplesmente se apaixonou por uma aluna universitária, não só ela vai ter a pessoa na posição de aluno vai ter o trabalho acadêmico questionado, você vai ter o seu trabalho acadêmico, a sua reputação acadêmica questionada pro resto da vida. Você quer isso? Então, assim, gente, o resumo de tudo isso que a gente falou segure as periquitas e os periquitos. Tem bilhões de pessoas no mundo, gente. Você não precisa pegar a pessoa que é sua aluna. E, de novo, a gente sabe que tem nuance, porque quando a gente se apaixona é difícil, né? Mas tem nuance, mas segura os periquitos e periquito, tá, gente? Porque muita coisa pode dar errado nesse tipo de relacionamento. Se protejam. Sempre se protejam. Não importa se você é professor ou aluno, se protejam. E se você é menor de idade, pelo amor de Deus, se proteja. Então, assim, no Crome High School, o embuste do Chris Dawson conheceu uma menina chamada Joanne Curtis. A Joanne, ela era uma menina de 16 anos, tinha uma vida familiar conturbada,
obviamente. Ela brigava muito com o padrasto dela. A mãe dela meio que não tomava o lado dela, não protegia a filha. Tinha brigas constantes na casa, o que coloca a Joanne na mira de um predador experiente, gente. Sim. A maioria das crianças e adolescentes que passam por grooming e abuso tem uma vida familiar não estável. Normalmente são crianças vulneráveis que estão carentes de afeto e atenção de adultos. Isso não sou eu que estou falando, na minha opinião, é fato, é estatística. Segundo a Joanne, ele virou conselheiro dela, porque ela estava passando por esses momentos difíceis, né? E ele meio que, ai, nossa, que pena, nossa, que difícil que a sua vida é, vem aqui que eu vou te ajudar. E ele virou amigo dela, inclusive começou a ensinar ela a dirigir. E não demorou muito, eles começaram a se encontrar num hotel próximo da escola e num parque próximo da escola para transar. Porque, né, ele é uma pessoa muito boa que tá querendo ajudar ela. Não satisfeito, ele contratou ela como babysitter das filhas dele. Ele levava pra dentro de casa. Olha, gente, eu fico indignada. Sim, ele tinha 2 filhas com a Lynn, a Chanel e a Sharon. A Chanel, na época, tinha 4 anos e a Sharon, 2. Em 1981, a Joanne teve uma briga gigantesca com o padrasto dela. E o Chris propôs que ela se mudasse pra casa dele e da Lynette pra ser babá em tempo integral e continuar os estudos. A cara de pau, assim, eu fico... Yep. A falta de respeito com a esposa dele, sabe? Tipo, que tá lá cuidando dos filhos. Não te contei nada ainda. Ai, não te contei gente, nada. Eu tô revoltadíssima. Isso é só assim, ó. Isso é só a nata. E a Joanne, obviamente, aceitou porque ela tava desesperada pra sair de casa. E porque tava apaixonada, porque é uma menina de 16 anos que não sabe que tá direito... apaixonada pelo professor, né? Então, obviamente. E, obviamente, a Lynn odiou isso. Imagina você não saber dirigir e o seu marido dar aulas pra uma menina de 16 anos. Uma menina random que ele conheceu na escola. Fazer dela a sua babysitter, trazer ela pra dentro da sua casa, que você construiu com ele, que você decorou, que você mobiliou, que você cuida, pra cuidar das suas filhas que saíram de dentro de você, dos seus bebês, morar sob o seu teto de graça. E você ainda tem que cozinhar pra menina. Pois é. E provavelmente lavar a roupa dela. Pois é. Mas no início, na década de 80, ir contra o seu marido, provedor, não era algo fácil. Principalmente se você já não tinha liberdade financeira, tinha 2 filhas pra criar. E tem o estigma também, né? Era outro tempo. E tem o estigma. Outra coisa que eu acho que eu já falei aqui sobre um outro caso, eu não lembro que caso que era, eu acho que era de uma mulher canadense que vai para os Estados Unidos com o marido dela. Esqueci o nome dela. Eu lembro o nome do livro, Love Lies, mas eu não lembro o nome dela. Mas a gente já falou isso, que para mulheres conservadoras ou mulheres de classe média alta, às vezes é mais difícil deixar o marido porque você entra na sociedade como aquela família perfeita e você acaba comprando a ideia de que sua família é perfeita e você não consegue aceitar que todos os anos que você investiu nessa pessoa e na sua casa que você construiu com tanto sacrifício, no lar que você construiu com ele, com as suas filhas, que isso seja uma mentira. Então, para elas é muito mais difícil sair de um relacionamento porque elas meio que compram a imagem de uma família perfeita. E tem todo o fator... Pra mim e pra você, não ia dar certo, porque a gente tá pouco se fudendo pra imagem de família perfeita pelo que os outros falam. É que eu acho que também tem todo um fator que é socialmente imposto pra mulher, que é a mentalidade. Como assim você não vai lutar pelo seu casamento? Como se a mulher sozinha tivesse que lutar pelo casamento pelos dois, sabe? Aí você pensa, nossa... Então... E sempre, gente, eu tenho certeza que alguém deve ter falado pra essa mulher, então você vai sair de casa, você vai deixar ele sozinho com ela vai assumir sua casa. Como se fosse assim... Você não vai lutar pelo seu marido, né? Salvar seu casamento. Como se a responsabilidade por ele ser um pedófilo, abusivo, maldito, fosse dela. E que ela tivesse que se esforçar mais pra ele querer ficar comendo ali em casa em vez de comer na rua. Então tem todo... É muito complexo, gente. É muito complexo. É muito complexo. Não dá pra julgar, gente. Não dá. Eu acho que o resumo da ópera é a gente nunca pode julgar uma pessoa, homem ou mulher, que fica num relacionamento ruim, que fica num relacionamento abusivo, porque principalmente quando você tem filhos, é muito difícil você simplesmente levantar e sair andando, sabe? Você tem que pensar no bem dos seus filhos, você tem que pensar em custódia, você tem que pensar em dinheiro.
é complicado. Outra coisa, o Chris não era uma pessoa assim tão fácil de lidar. Mas vá. Buscando mais independência, em 1981, a Lynette conseguiu um emprego de meio período numa creche, numa clínica de numa creche, onde ela conta pra uma amiga, Anna Grantham, que o Chris era violento com ela e que ele era muito controlador. E que em uma ocasião ele pegou ela pelo cabelo e jogou ela na lama próximo da piscina. É o bingo da pior pessoa, né? Sim, pedófilo, abusivo. Se ele fosse brasileiro, a gente sabe em quem que ele ia votar. Sim, com certeza. Então, assim, os problemas pioraram muito quando ele convidou a Joanne pra ir morar com eles. A Lynn estava extremamente chateada e irritada com a situação. Ela sabia dos rumores. Ela não era trouxa, ela sabia o que estava acontecendo entre o Chris e a Joanne. E assim, gente, algumas fontes, elas citam que o Chris já tinha notado a Joanne antes dele virar professor dela e que ele mudou o schedule, mudou o calendário dele para ele poder calhar de ensinar ela no ano seguinte. Então, esse grooming da Joanne já estava acontecendo há uns 2, 3 anos. Ele já tinha avistado ela já estava no radar dele. Obviamente que ele não vai conseguir esconder da esposa uma obsessão dessa, concorda? Então, a Lynn, que não era idiota, já sabia que estava acontecendo alguma coisa entre a Joanne e o marido dela. Nesse tempo, nessa época, segundo uma vizinha chamada Julie Andrew, ela conseguia, da casa dela, ela conseguia ver o quintal da casa da Lynn e do Chris. E a Julie falou que um belo dia ela viu ele, tipo, sobre a Lynette, assim, não sobre, mas sabe, ele era mais alto que ela, então ele tava, tipo, se impondo sobre ela, chacoalhando ela pelos ombros e gritando com ela. E depois, quando a Julie foi falar com a Lynn falou que era porque ela tava chateada com a situação da Joanne tá morando na casa dela. Então você vai ser agredida por não querer que o seu marido leve a amante adolescente pra morar com você e cuidar dos seus filhos. Sim. Ai, gente. Ou o famoso ela tava pedindo, né, gente? Porque, imagina, é uma situação completamente normal, ela tá irritada. Às vezes eu queria que existisse um vingador justiceiro mascarado chamado O Corta-Piroca. Então, aí o que acontece? Esse tipo de coisa acontece frequentemente, o cara tá dormindo, o Corta-Piroca entra na janela dele com um tesourão de poda, corta a piroca, agarra pra não ter como colar de volta e corre. É só isso que ele faz. E ele grita alguma coisa tipo, até a próxima, amiguinhos, e corre. Se esse cara existe... Gente, esse cara não precisa nem existir no mundo todo. Até a próxima, amiguinhos. Se ele fizer isso, tipo, 3 vezes em 3 países diferentes, você vai ver como vai cair a violência doméstica, porque ninguém vai querer ser o próximo. Eu também acho. A gente fica essa ideia. E o que ele vai cortar pra mulheres que são abusivas? Putz, é verdade, né? A gente não pode se restringir. Eu tenho que pensar não, até porque o caso de ontem no YouTube, né, foi pesado. Então, eu acho que o corta-clit. Corta-clit. Mas, eu não sei. Não, corta-clit é muito feio, coisa... porque daí a gente sabe que isso é uma coisa que acontece em vários países do mundo. E a mulher abusiva. E a mulher abusiva é um pouco diferente, porque é uma coisa menos genital, eu acho, né? Na maioria dos casos. É uma coisa é menos sexual e mais de poder, né? É uma coisa mais de poder, então eu não sei. Ele pode enfiar ela numa gaiola e jogar no meio do mato. Nossa. Sei lá, eu não sei, gente, dei ideia. O que vocês acham que o corta-piroca tem que fazer com as mulheres? Porque mulher não adianta cortar a genital, porque ela vai continuar sendo embuste. Não, e porque se é uma mulher... A maioria das mulheres que a gente vê que são abusivas, elas são sádicas, né? O que você faz com ele? Ele gosta de infringir dor no outro. Então, o que você faz com uma pessoa que é sádica? Eu não sei, a minha criatividade impulsiva parou no corta-piroca. Com as mulheres eu não sei o que fazer. Eu aceito sugestões, eu acho que a gente pode colocar, tipo, uma coleira que dá choque toda vez que ela é sádica, porque daí ela... Boa. Porque daí ela não pode mais ser sádica, ela tem que viver a vida dela como sádica, sem nunca poder ser sádica. Já sei, coloca essa coleira nela e dá o controle pro parceiro ou pra parceira. Ih! Olha, casos de família. Enfim. Casos de família ia ser muito mais interessante se eu e a Renata fôssemos as apresentadoras. Nossa, sim! Nos convide!
Gente, a gente não apoia nenhum tipo de violência, isso é só uma brincadeira porque a gente tá nervosa e com raiva, tá? É uma zoeirinha porque eu tô com raiva desse cara. É uma zoeirinha, gente. Não vão levar, ai, nossa, olha as meninas elas do querem Patramada. cortar o pinto dos Elas são a outros. favor de mutilação genital. Não, Não gente, a gente tava só falando merda aqui com vocês e a gente confia em vocês porque vocês são nossos ouvintes, né? Então, assim, nenhuma apologia à mutilação genital foi feita neste podcast. A gente fica à vontade pra brincar porque vocês são nossos ouvintes, vocês entendem. Contém ironia e humor trevoso. Nessa época em que a Joanne tava morando com eles, o Chris operou o nariz. E ele falou pra Lynn que ele não queria que ela visitasse ele no hospital porque ele ia estar grogue e que não tinha necessidade dela ir. A mãe da Lynn foi até o hospital visitar, né, o genro dela, porque, afinal de contas, o Chris foi recebido na família da Lynn como um filho. Ele era tratado como um filho pela família dela. Então, a mãe da Lynn foi visitar ele no hospital. E quem é que tava sentado na cama dele? Claro que tava. Pois é. A Joanne. Gente. Caso você não tenha pego pela minha dica. Em novembro de 1981, a Lynn também estava arrasada porque ela tinha pego a Joanne nadando topless na piscina da casa. Porque a Joanne é adolescente, gente. Adolescente não tem nada na cabeça, tá? E ela chegou a confrontar a Joanne, dizendo, eu sei que você tá tomando liberdades com o meu marido. O famoso fique bravo com a menina, não com o seu marido pedófilo e abusivo, porque era como a gente era criada naquela época. E a Lynn confrontou a Joanne. Eu sei que você tá transando com ele enquanto eu durmo ou enquanto eu tô no banho. Então fica aquele... Assim, sabe aquele meme do Galvão Bueno? Vai se criando um clima terrível? É essa situação, gente. Porque assim, eu não consigo nem imaginar a dor da Lynn numa situação dessa. Eu já tinha queimado a casa inteira. Nossa, sim. Sabe? E já tinha mudado pra Nova Zelândia. A Joanne, então, finalmente saiu da casa deles e, pasme, foi morar com o Paul e a esposa dele. Até que o Chris pudesse, entre aspas, resolver a situação. Eu tô sem palavras. Assim, é como eu falei, um irmão passa o pano pro outro, um irmão encobre o outro. E aí, já que eles eram iguais, ela passou de um pro outro, foi isso? Não, ela não passou de um pro outro, mas ela ficou morando na casa do irmão dele. E lá ela não nadava de topless? Não temos relatos, tá? Então eu não sei o que ela fazia na casa do Paul. Eu acho que ela não passou de um pro outro porque ela tava apaixonada. E ela era o primeiro amor dela, sabe? Ela tava apaixonada por esse professor bonito que tava interessado nela, então ela nem pensou em trair. Agora, se o Paul não se fez de Cris pra comer ela, isso eu não sei. Porque na minha cabeça... não é algo que me espantaria se isso tivesse acontecido, sabe? Umas semanas depois, em dezembro de 1981, o Chris resolve que ele vai largar a Lynn. Okay. Tomou uma atitude. Pra ir viver com a Joanne. E no dia 23 de dezembro, a Lynn volta pra casa e acha um bilhete na cama dela dizendo: adeus, por favor, não fale muito mal de mim pras crianças. E ele e a Joanne se enfiaram no carro, empacotaram tudo que eles tinham, se enfiaram num carro e foram até Queensland para começar uma vida nova juntos. Só que, antes de chegar em Queensland, a Joanne se arrependeu. Porque ela é uma menina de 16 anos. Ela começou a ter pé frio, ela falou, não quero abandonar minha família, não sei dessa relação. Eu tenho 16 anos. Eu tenho 16 anos, você é um pai de 2 filhas, né? Então... ela meio que... ela arregou. Ainda bem. Então eles voltam, mas o Chris não volta pra casa ainda. Em todo o período de Natal e Ano Novo, ele não volta pra casa, pra família dele. Ele fica na casa do irmão e fica meio que namoradinho da Joanne. De novo, uma menina de 16 anos que ainda nem terminou o ensino médio. Nessa época ela tinha o quê? Nessa época ela já estava mais velha. Eles começaram a namorar quando ela tinha 16 anos. Nessa época ela já tinha quase 18. Enquanto isso, a Lynn tá em casa esperando o marido dela pra ver se ele vai voltar, sofrendo porque ela foi abandonada. Neste meio tempo, o Chris liga pros advogados dele
E os advogados dele garantem que se ele abandonou a família dele, ele obviamente vai perder dinheiro no divórcio. A Lynn vai ficar com a casa e com a custódia das filhas e ele vai ter que pagar pensão. E nada mais justo, né? Pois é, mas isso pro Chris é uma grande injustiça que tá sendo cometida contra ele, né? Ah, claro, ele é que nem a Sarah Boone. Nada que acontece com ele é culpa dele. É tudo... Sim. Coitado, tocar o menor violino do mundo. Pois é. Ele, então, retorna pra família dele. Não é engraçado isso? Que quando a única língua que certos homens entendem é a linguagem do dinheiro. Você fala que eles vão perder dinheiro, eles mudam de opinião assim, ó. O amor desaparece, eles resolvem virar homem. Deus, pátria e família, né? Exato. Quando mexe na conta bancária. Deus, pátria e família. Ele, então, retorna pra família dele. E ele e a Lynn decidem fazer terapia de casal pra acertar as coisas. E ele tá mega disposto a ser um homem de verdade, né? Piscadinha, wink, wink. Wink, wink. Mas ela tá super, assim, esperançosa de que finalmente as coisas vão se ajeitar. E apesar da Lynn ter falado pros colegas de trabalho que eles iriam se acertar e começar a terapia de casal, os colegas viam vários hematomas nela. Eles já tinham visto alguns hematomas nos braços dela uns tempos atrás e isso foi piorando, apesar dela estar super feliz, sorrindo e dizendo que eles iam fazer terapia de casal. Em 8 de janeiro de 1982, eles participaram da primeira sessão de terapia de casal. E à noite, a Helena, a mãe da Lynette, né, a mãe da Lynn, ela liga pra casa deles, fala com o Chris e pede pra falar com a Lynn. E daí ele meio que desconversa, fala que ela tá cansada, fala que não sei o quê, mas daí a Helena insiste. Não, eu quero falar com a minha filha. E daí ele passa o telefone pra Lynn. E a primeira coisa que a Helena nota, e que ela mais tarde escreve no diário dela, é que a Lynn tá grogue. E daí a Helena fala com a filha dela, e a Lynn fala que o marido dela fez um drink pra ela, e que eles estavam só relaxando depois da terapia e que ia ficar tudo bem. O que é estranho é que nem a Lynn, nem o Chris bebiam. E ela tava grogue falando que o marido dela tinha feito um drink pra ela. Sabe o que isso me lembrou? A Susan Powell, quando a vizinha vê que foi a única vez que ela viu ele cozinhar na vida, foi quando ele fez um omelete pra ela e que ela ficou grogue depois. Sim, é verdade. É bem isso, foi bem isso que aconteceu. E essa foi a última conversa que a Helena teve com a filha dela. No dia seguinte, segundo o Chris, ele levou a Lynn no ponto de ônibus porque ela ia fazer compras. E eles combinaram dele pegar ela mais tarde e encontrar com a mãe dela. Mas a Lynn nunca apareceu. Segundo o Chris, o que ele conta pra Helena naquele dia é que a Lynn ligou pra ele dizendo que ela tinha deixado ele por um tempo porque ela precisava de tempo pra pensar, tempo sozinha. E segundo a Helena, quando ele contou isso pra ela, ele estava bem agitado. Ele então liga pro trabalho da Lynn e diz que ela vai ficar de folga por uma semana porque ela tá doente. No dia 10 de janeiro de 82, um dia depois da Lynn ter dito que precisava de um tempo, entre aspas, precisava de um tempo, ele pediu pra Joanne se mudar de volta pra casa dele. E no meio de janeiro, ela se muda pra casa dele. Ela passa a dormir na cama da Lynn. Nossa, gente. O guarda-roupa da Lynn e o banheiro da Lynn ainda tava com tudo dela. Todas as roupas da Lynn ainda estavam no guarda-roupa. Eu tenho um nojo desse tipo. Eu tenho um nojo, mas um nojo. Porque, tipo, não é simplesmente uma traição, é tipo um tapa na cara dela e de toda a família, de todos os amigos da Lynn. Exatamente, é uma falta de respeito, assim, é uma coisa que eu fico enojada de verdade. Eu não tenho nada, eu fico enojada, eu tenho nojo dessa situação. É isso, me dá náusea, sabe? Sim, eu entendo. Segundo o Chris, a Lynn ligou pra ele no dia 16 dizendo que precisava de mais tempo. Depois disso, o Chris começou a dizer que ela tinha fugido com uma seita religiosa. E, segundo ele, no dia 16 de janeiro de 82 foi a última vez que ele falou com a esposa dele. Ele foi na polícia, depois de um tempo, fez um BO de pessoa desaparecida, dizendo que ela tinha fugido com tal seita e que ele estava arrasado.
mas que ele não estava preocupado com a segurança dela porque ela fez essa escolha sozinha. Ela que fez a escolha de deixar o lar dela e as filhas dela pra trás. Porque ela ia fazer isso mesmo, ela ia largar as filhas pra amante do marido cuidar. Pois é. Ele chega a publicar no Daily Telegraph uma nota dizendo: Lynn, eu te amo, estamos todos com saudade, por favor telefone, a gente te quer em casa. Enquanto ele tá comendo a menina de 16 anos... Na cama da esposa dele. Nossa. Dias depois dela ter sumido de casa. A gente, desculpa que eu vou falar, eu sei que é polêmico, mas esse cara merecia uma surra, mas ele merecia aquela surra. Sabe aquela surra? Nossa, sim, surra de dildo. Aquela surra que... não, aquela surra que a pessoa vai pro hospital e que ela não consegue nem comer porque o maxilar dela não existe mais. A pessoa fica com o... E mesmo assim, eu ia achar que apanhou pouco. Olha, gente, Eu vou parar de falar muito porque esse tema me exalta. Sim, vários gatilhos estão sendo engatilhados. Gente, pra mim também é assim, a falta de respeito com, sabe, a falta... Exato, é a falta de... Eu não vou mais falar nada, porque eu não quero que nada seja usado contra mim, mas eu acho que a minha opinião sobre essa pessoa já ficou bem clara, né? Sim, mas é uma revolta que eu acho que todo mundo tá compartilhando nesse momento. Em agosto de 82, ele pede a dissolução do casamento dele porque ele foi abandonado. Ele é um homem abandonado. Sim. Ele cita como motivo do abandono o fato de o casal estar tendo problemas porque a Lynn gastava muito dinheiro e isso era motivo de brigas. O problema é o dinheiro, não é? Ele não conseguia guardar a piroca dentro das calças. Pois é. 2 meses depois, o casamento é oficialmente dissolvido e tudo, casa, carro, pensão, tudo é passado para o nome dele. Mais tarde, o divórcio é oficializado. Em janeiro de 84, ele e a Joanne se casam. E aí ele começa a trair ela com outra menina de 16 anos? Mana, não. A Joanne se casa com o anel da Lynn. Ai, mano. Ele não tem nem o trabalho. Aí você percebe como é uma pessoa que objetifica as outras, né? Ele não se deu o trabalho de pegar o anel novo, ele catou o usado, porque, tipo, o que ele precisa... Honestamente, o que ele precisa é de um corpo novinho que tenha um buraco pra ele fuder. Pra ele é isso. Pra ele o papel é esse. Sim. É o corpinho ali com o buraquinho ali. Então tanto faz. Eu acho que se o vestido servisse, era capaz de ser o mesmo vestido. Uhum. Porque ele não ia querer, sabe? Porque pra que se dá o trabalho? É só uma mulher, é só um buraco. É só um objeto, é só um buraco, é só 2, né? Sim. Enfim. E eu vou chegar no casamento dele com a Joanne. E assim, gente, até hoje, ninguém sabe com certeza o que aconteceu com ela. O que aconteceu com a Lynette Dawson. Ninguém sabe. Num primeiro momento, a família acreditou no Chris, que ela tinha sumido porque ela precisava de um tempo. Porque assim, o Chris, como eu falei, ele foi recebido na família da Lynn como filho. Ele foi tratado como príncipe, como um membro da família, como um igual. Então, não tinha nenhum motivo para eles não acreditarem no Chris. E eu vou falar de novo o que eu falei em um vídeo umas 2 semanas atrás, o vídeo da Tia Swan. Às vezes, a gente acredita nas coisas não é porque elas fazem sentido, é simplesmente porque uma pessoa bonita falou pra gente. Você já percebeu? Porque é exatamente isso. Eles falam nos documentários, no podcast, eles falam nos artigos. Aquele homem... que é uma subcelebridade, respeitado na comunidade, professor, pai de família, sabe, cidadão de bem. A gente não tinha motivo para não acreditar nele. Só que com o tempo vai passando e eles vão vendo que ele imediatamente coloca a amante para dentro de casa e que essa amante é muito menor de idade, que ela, sabe, ela é muito nova. E daí eles vão começando a ficar desconfiados. Os amigos de trabalho também ficam desconfiados, só que tudo que acontece a família vai até a polícia pergunta pro Chris. O Chris fala que a esposa fugiu. Ele é um homem abandonado. Não existe nenhuma prova de que ele tenha cometido absolutamente nenhum crime contra a esposa dele. Não existe nenhuma prova de que ele era violento, de que ele era agressivo, de que ele era controlador, o que todas essas coisas ele realmente era. Mas não existe nenhuma prova disso. A única coisa que eles têm é a palavra dele, dizendo, ela me ligou, ela falou que ela ia fugir com essa seita, que ela precisava de um tempo para pensar. E a família começa a não comprar essa história, porque assim,
Ela nunca a Lynn nunca se aplicou para um passaporte. A Lynn nunca se aplicou para Medicare, sabe? Um convênio médico do estado. Nunca se aplicou para um cartão de crédito. Ela precisava de lente de contato que ela tinha pedido já na ótica. Ela nunca foi buscar as lentes de contato que ela precisava para enxergar. Mala, essas coisas ela levou? Nada. Não sabemos. Absolutamente nada. Todas as roupas dela estavam no cabide ainda. No quarto dela, em que a Joanne estava dormindo e fudendo o marido dela. Bom, resta saber onde ele enterrou ela, né? Basicamente. Né? Porque eu acho que... Outra coisa é que, assim, fica muito claro, falando com os amigos e com a família da Lynn, a Lynn era extremamente presente. Ela era extremamente carinhosa. Ela era extremamente doce. Ela era uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa irmã. Ela era uma boa tia. Ela era uma boa trabalhadora. Pra você ter ideia, enquanto ela estava cuidando de uma menina, quando ela estava na escola ainda, se formando para ser enfermeira, ela tinha uma paciente, uma criança que não tinha muitos parentes, não recebia muito visita. A Lynn ia visitar essa criança doente nos dias de folga dela. Tipo, ela era extremamente generosa, ela era extremamente boa, ela era doce. Ela era a primeira a ligar no seu aniversário e ela não te dava um presente, ela te dava 3. Então, essa pessoa, do nada, some, deixa as filhas dela, que ela amava, que eram tudo pra ela. A mais velha, a Chanel, ia começar na escola. Tipo, a Lynn não ia perder o primeiro dia de escola da filha dela. Então, ela deixa as filhas dela, ela deixa a família dela, que é uma família unida, que se ama. Ela deixa o trabalho dela, que ela ama. Ela deixa todos os amigos dela. E ela nunca mais contacta nenhum deles. Porque ela teve problemas no casamento? Claro que não. A polícia nunca tratou esse caso como mais do que um caso de uma pessoa desaparecida. Então, com o tempo, o que a família ouvia era... Não tem provas, a gente não sabe. A gente tem que esperar ela ligar, a gente tem que esperar ela aparecer. E o Chris falava pra polícia que ela tinha sido vista, ou avistada, ou que ela tinha falado com fulano, ou com... É engraçado que o único ponto de contato é o marido de que ela precisa fugir, né? Exato. Ela quer se afastar do marido, mas é só ele que fala com ela. Exatamente. E é só ele que sabe que as pessoas avistaram ela, tá? O resto do mundo não sabe. E a vida seguiu. A vida seguiu, os irmãos dela, depois de um tempo, a irmã dela, a Pat Jenkins, hoje chama Jenkins, ela falou que depois de um tempo ela teve que parar de ficar tão obcecada por onde a irmã dela estava, porque a filha dela chegou pra ela e falou: mãe, por que a gente não pode ser uma família normal? Tipo, eu não aguento mais, tava destruindo a família dela. Então ela falou, eu não posso ficar a vida toda procurando a Lynn, desesperadamente, obcecadamente, sabe? Mas que a família procurou ela por 40 anos. Desde 1982, a gente tá em 2022. 40 anos procurando a filha, procurando a irmã. Em 90, a Joanne, que tinha se mudado com o Chris, casado com ele, se mudado pra Queensland, e que tinha tido uma filha com ele... estava enfrentando problemas no casamento. Surpreendendo o total de 0 pessoas, porque o homem violento não é violento com uma mulher só. Exatamente. Ok. E não só isso, ela ficou com esse cara quando ela tinha 16 anos e agora ela tem uma filha e tá morando em Queensland, longe da família dela. Criando as 2 filhas dele. Criando as 2 filhas dele e mais a pequena. Nossa, parabéns por esse projeto de vida, amiga. Pois é. E ela... Obviamente que o casamento começou a ir por água abaixo, ela voltou pra Sydney e 3 dias depois que ela voltou pra Sydney, ela foi até a polícia dizer que ela suspeitava que o Chris estava envolvido no desaparecimento da Lynn. Em 1991, a polícia interrogou ele, só que, de novo, não tinha absolutamente nenhuma prova contra ele. E ele era esse homem respeitado, blá blá blá, subcelebridade, ex-jogador, ex-atleta... E o caralho a 4, e ele falou pra polícia que a Joanne tava falando esse tipo de coisa porque eles tinham se separado e eles iam enfrentar uma batalha pela custódia da filha e que ela tava querendo destruir a reputação dele. Que a culpa nunca é dele, né? Em 2001 e 2003, 2 inquéritos foram abertos por pressão da família para investigar o desaparecimento da Lynn, mas a promotoria não prosseguiu com o processo para indiciar o Chris porque não tinha evidência suficiente.
Em 2015, eles chegaram... Eu acho que foi em 2015, eu não lembro exatamente quando que foi. Mas eles chegaram a cavar parte da piscina da casa deles em Bayville, porque a piscina foi construída depois que ela desapareceu. Então, eles colocaram basicamente concreto numa área bem grande do... Não, a piscina já estava lá, mas a borda da piscina, o pátio em torno da piscina tinha sido construído, uma parte tinha sido construída depois que ela desapareceu. Então, eles chegaram a cavar e eles acharam um cardigan, mas eles nunca acharam nenhum corpo. Até que um jornalista chamado Hadley Thomas, do jornal The Australian, se ofereceu para fazer um podcast. E a família nessa época, isso era 2015, 2016, a família nem sabia o que era um podcast. E daí o resto é história, gente. O Hadley Thomas estava acompanhando essa história desde que o primeiro inquérito foi aberto em 2001. Ele entrevistou tendo o acordo lá, tendo o aval da família, ele começou a pesquisar, começou a investigar e ele entrevistou uma caralhada de gente. Ele se dedicou, assim, de uma forma, ele ficou obcecado por esse caso. E ele até fala em um dos documentários que eu vi que ele fala, um jornalista investigativo é essencial que ele fique obcecado pelo caso. E ele realmente ficou. Ele entrevistou, ele pressionou todo mundo, ele pressionou mídia, polícia, família, testemunha, ele foi atrás como se a Lynn fosse a filha dele. Ele, inclusive, foi muito criticado porque no podcast, e se você ouviu o Teacher's Pet, você sabe do que eu tô falando, ele em nenhum momento, ele esconde que ele acha que foi o Chris. Mas quem aqui tem dúvida que foi esse homem? Pois é, ele em nenhum momento, ele nem tenta ser imparcial. Para um jornalista, ele deveria ser imparcial. E ele fala assim, o Chris não quis comentar, a gente foi atrás, ele não quis falar. Mas assim, em todo momento dá pra ver na voz dele, em como ele conta tudo, que ele acha que é o Chris, que o Chris matou ela. Não julgo, não. E a especulação de todo mundo é que o Chris matou ela e enterrou ou naquela área da piscina ou no bush, sabe, na mata atrás da casa dele. Ou ali naquela região. A região que eles moravam, Bayville, sabe, tem umas partes de Ilhabela que é tipo a ilha, daí tem um mar, assim, e você vê aquelas casas bonitas, aquelas casas mansões, sabe? Isso, em cima da montanha, sim. Assim. É aquelas casas bem grandes e tal, bem arborizadas. É bem a Serra do Mar mesmo, né? Hã? É bem a Serra do Mar mesmo, né? Aquelas folhas grossas. Uma coisa bem bonita, sabe? Sim. E a casa deles era assim, tipo, tinha o asfalto da rua, daí tinha, assim, muito mato em volta e aquelas mansões, aquelas casas muito bonitas, assim. E eles acham que ele enterrou ela em algum lugar daquela mata, que é uma mata mais fechada, e daí é difícil de você sequer achar, né? Uma mata úmida também. Então o Hadley Thomas foi muito criticado pela parcialidade dele. Porém, o podcast foi um sucesso total. O podcast tem 17 episódios, contando com o update que eles fizeram agora não faz muito tempo. E nada mais, nada menos que 28 milhões de downloads no mundo inteiro. Uou. Naquela época foi o podcast número 1 da Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Canadá. O Hadley e o produtor Slade Gibson ganharam o Gold Walkley Award, que premia excelência em jornalismo. Aí, tá vendo como ser parcial não machucou ninguém? Não vou chegar lá. Tá, desculpa. E assim, gente, depois que esse podcast foi pro ar em 2018, fudeu. A vida do Chris, que agora já tava velho, virou um inferno. Primeiro veio o assédio da mídia, depois dos ouvintes e da internet, e depois dos outros podcasts, e por fim, ele foi preso. Em 2018, com quase 37 anos depois do desaparecimento da Lynn, ele foi indiciado por assassinato. É o karma, né? Ele veio a cavalo. Ele até hoje mantém a inocência dele. Uhum. E a defesa dele tentou evitar um julgamento de todas as formas. Eles apelaram para todas as cortes australianas. Eles alegaram com razão, tá? A gente precisa falar que foi com razão, que não existia possibilidade do Chris ter um julgamento justo depois que o mundo tinha ouvido o Teacher's Pet. E depois que o mundo tinha ouvido 300 podcasts sobre o Teacher's Pet, 300 documentários, tudo tinha virado um circo midiático em volta desse caso, porque esse caso foi tipo o O.J. Simpson da Austrália.
Então, ele apelou, só que em 2022, neste ano de meu Deus, o caso finalmente foi a julgamento. E uma juíza chamada Elizabeth Fullerton, ela puxou a orelha do Hadley Thomas, falando que os comentários de um jornalista tinham afetado um possível julgamento, e ela exigiu que o podcast fosse tirado do ar durante o julgamento, e o Hadley não podia assistir o julgamento. Mas assim, o Chris teve um julgamento julgado apenas por um juiz, chamado Ian Harrison, porque era impossível achar um júri imparcial. E foi um julgamento muito difícil, porque é um julgamento em que não há confissão, não há corpos, não há evidências físicas, não há DNA, não existe absolutamente nada além de circunstância e um bom motivo. Ou um motivo, pelo menos, né? Não é um bom motivo, mas pro Chris era um bom motivo. E um julgamento assim é extremamente raro, porque nenhuma promotoria investe tempo e dinheiro e recursos indo atrás de um caso que está praticamente perdido. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, o judiciário serve à população. E se a população está cobrando que o judiciário tome uma providência, é a obrigação dele tomar. Mesmo que e foi aí que o podcast foi tão importante, porque a mídia estava cobrando, a população estava cobrando, eles estavam fazendo petição, eles estavam em cima. O mundo estava olhando para aquela promotoria. Então, o mundo ia ficar puto com a promotoria da Austrália, de New South Wales, se eles não fizessem absolutamente nada. Todas as testemunhas foram questionadas, foram contestadas pela defesa, dizendo que elas tinham sido influenciadas pelo podcast. Só que a Joanne testemunhou contra ele no julgamento. E a defesa tentou falar que ela era uma mulher traída, que ela era uma mulher amarga, que ela era uma mulher influenciada pelo podcast, só que ela tinha muita credibilidade, porque a Joanne nunca tinha dado nenhuma entrevista. Ela nunca tinha participado de nenhum documentário, ela nunca tinha participado de um único episódio do podcast. Ela não tinha nada o que ganhar falando aquilo. Ela não tinha nada a ganhar e ela nunca quis atenção da mídia. Eu acho até que é muito pelo contrário, porque com certeza ela foi odiada por muita mulher. Sim. Mesmo sendo menor de idade, mesmo não sendo responsabilidade dela, tudo. Eu tenho certeza que foi muito corajoso dela ir falar. Sim. Absolutamente, porque a gente sabe que as gerações mais velhas, e como a gente foi criado até pouco tempo atrás, era odeie a mulher, perdoe o homem, né? Então, foi muito... eu também achei. E como testemunha, eles tentaram questionar a credibilidade dela, mas não colou. Ela foi uma testemunha exemplar. Ela foi convicta, forte, sabe? Eloquente. Ela contou a história dela. E, no testemunho dela, ela disse que o Chris sempre colocava a Lynn pra baixo. Ele ficava cantando musiquinha de, sabe, duplo sentido, dizendo que ela era feia. E ela é maravilhosa. Dizendo que ela não era atraente. No Insta. Ela era lindíssima, gente, assim. Tanto ela quanto a Joanne, mas a gente vai colocar a foto da Joanne, gente. A da Joanne era uma criança. Então, e ela falou que o Chris estava sempre colocando a Lynn pra baixo, sempre falando com ela de forma pejorativa. Que ele, professor, deixava bilhetes pra ela no armário dela, falando que ela era linda e o quanto ele era apaixonado por ela. Ridículo. Ele acompanhou ela no baile da escola, Ai, Renata. gente, não. Tá cada vez pior. Quando eu acho que não vai piorar, não. Ela disse que ele era obcecado por ela. Mas eu não sabia nem que era permitido a professora ir de date da... Eu acho que ele foi meio que, tipo... chaperone, né? Sabe? Pra, tipo, fazer uma de monitor. Pra ver se ela não ia pegar ninguém, Exatamente, isso foi uma arma de controle. Eu vou lá monitorar o baile da escola pra ver se a minha amante não tá pegando ninguém da idade dela. O que ela descreveu no julgamento foi grooming 101. Foi, tipo, sabe, da forma mais literal possível. Ela disse que em janeiro de 82, ela tava de férias com uns amigos e que ela ligou pra ele dizendo que ela não queria mais ficar com ele, que ela não queria mais estar num relacionamento com ele. Ele buscou ela nas férias dela, onde ela tava com os amigos e com a família dela, e falou que ela ia se mudar pra casa dele. Nossa, que horror. Dias depois do desaparecimento da Lynn. Quando ela foi mudar dias depois do desaparecimento da Lynn, é porque ele foi buscar ela.
Ele viu que ele estava perdendo ela, então ele falou, você tem que se mudar pra minha casa agora. Ou seja, ela ter se mudado, ter usado o anel da Lynn, ter, sabe, dormido na cama da Lynn. Foi tudo uma imposição, Isso né? tudo foi coagido, gente. Ela não queria mais. E ele, como figura de autoridade, coagiu ela a fazer isso e ela meio que... E eu fico pensando que conforme a idade vai passando e suas filhas vão crescendo, eu acho que... Eu fico imaginando a culpa que ela deve ter sentido quando ela criou consciência da situação, sabe? Porque eu acho que deve ter demorado algumas décadas pra ela enxergar, tipo... Gente, eu era uma criança, olha o que aconteceu comigo. Sim. O que explica ela querer depor, né? É bem corajoso da parte dela. E a vida dela não foi fácil, assim. Ele era extremamente controlador. Extremamente controlador. E ela teve que crescer muito rápido, porque ela era uma menina... Ela fala no julgamento, eu tinha 18 anos nessa época. Eu tava cuidando de 2 crianças, tive que aprender a limpar, cozinhar, ser uma empregada, escrava sexual, madrasta e babá. Tipo, eu tive que aprender tudo. E ela também disse que o Chris queria contratar um hitman, né, um assassino de aluguel pra matar a Lynn. Só que ele mudou de ideia, dizendo que muita gente ia se machucar. Isso foi o que ela falou no julgamento, sob juramento. Ela também falou que ele tinha se arrependido de ter uma filha com ela. Oi? Porque ele queria ela só pra ele. E ele controlava o que ela usava, a roupa que ela usava, o de dinheiro que ela usava. Ele queria uma tudo. boneca, ele não queria uma pessoa. Esse maluco tinha que ter casado com aquelas bonecas hiperrealistas, sabe? Sim, porque o que ele quer é um buraco. É um buraco, sim. Então, assim, ela foi, como eu falei, uma testemunha exemplar. Ela falou coisas bombásticas no julgamento. A defesa tentou dizer que todas as testemunhas tinham sido influenciadas pelo teacher's pet. E a defesa também falou que, como prova de que o Chris não tinha matado a Lynn tinha sido avistada por várias pessoas no decorrer dos anos. Só que isso não colou, porque o juiz falou, eu acho impossível que uma pessoa suma e não contacte o marido, mas não contacte ninguém mais na família dela. E no final o juiz falou que ficou claro que o Chris contou mentiras depois do desaparecimento da Lynn e que ele acreditava que essas mentiras fossem por causa de uma consciência pesada. Ele disse também que não acreditava que a Lynn tinha deixado a casa dela voluntariamente e que por isso ele declarava o réu Christopher Dawson culpado por assassinato. Ele tem 74 anos. No dia que o juiz foi entregar o veredito, tava várias pessoas da família da Lynn, os advogados, ou estavam com um lacinho rosa, assim, sabe? Um bowl rosa, ou estavam com alguma peça de roupa rosa. Então, a família dela inteira na corte tá, assim, com alguma peça de rosa. Tem um mar de gente usando rosa. E o irmão dela fala que é muito bom, tá todo mundo aliviado, só que essa foi só uma parte da história. Eles ainda não sabem o que aconteceu com a Lynn. Porque o Chris nunca falou, ele continua mantendo a inocência dele. Sobre as filhas dela, a Chanel foi a que mais falou com a mídia. A Sherry tinha 2 anos quando tudo aconteceu, então ela não lembra de muita coisa. Mas a Chanel, ela conseguiu meio que entender o que tinha acontecido. Até porque ela fala que ela tem algumas memórias, assim, que é tipo só uma meia memória, sabe? É tipo 1 segundo de memória, alguma coisa que ela lembra. E a Chanel deu entrevistas e participou de documentários e de podcasts. E na audiência de sentenciamento do pai, ela falou o seguinte, abre aspas, a noite em que você tirou a nossa mãe da gente foi a noite em que você destruiu nosso senso de segurança e nossa sensação de pertencer a esse mundo. Você não tinha o direito de tirar a nossa mãe da gente. Você não é Deus. Eu tive que explicar pra minha linda e inocente filha o porquê do avô dela ter matado a avó dela. A tortura de não saber o que aconteceu, o que você fez com o corpo dela, dela pausa. Por favor, nos diga onde ela está. Eu espero que você finalmente admita a verdade e admita a verdade para você mesmo. O juiz Ian Harrison coletou todos esses depoimentos, o depoimento dela e o depoimento da família da Lynn, e vai sentenciar o Chris no dia 2 de dezembro deste ano. Então a gente vai ficar acompanhando. Ele já foi declarado culpado, ele provavelmente vai passar o resto da vida dele na cadeia, onde ele já recebeu
assédio e ameaças de morte e o apelido de Teacher's Pet. Nossa. A Chanel falou que ela tem estresse pós-traumático, depois que ela descobriu tudo que o pai dela era capaz, tudo que o pai dela fez com a mãe dela, a vida dela tem sido um terror. E é por isso que ela foi tão vocal, ela sempre quis falar com a mídia, porque ela falou que o pai dela fez uma lavagem cerebral com elas. Tipo, desde que a mãe dela sumiu, o que o pai dela falou pra elas duas, pequena, 4 e 2 anos, é que a mãe dela não amava elas e que ela tinha deixado ele com as filhas. Que a Lynn tinha abandonado a família dela. Então, por 40 anos, essas meninas acreditaram nisso. Hoje tem um banco na frente do mar, na praia de Clovelly, onde eles cresceram, a Lynn e os irmãos dela cresceram, e no banco tem uma plaquinha dizendo: em memória de Helena e Len Sims, residentes por 57 anos, falecidos em 2001, e sua filha amada Lynn, desaparecida aos 33 anos em 1982. E essa é a história de Lynette Sims. Eu não vou falar Dawson, porque Dawson foi o homem que tirou ela da família dela. Ai, gente. Nossa, eu amei, muito bem contada, eu tô emocionada, eu tô com raiva. Ainda bem que ele foi preso, mas ao mesmo tempo, os anos que ele tirou dela, ele teve o tempo pra fazer o que ele quis. Isso me deixa muito nervosa. Ela viveu por 33 anos e ele viveu 40 anos em liberdade depois de ter assassinado ela. E olha o mal que esse homem fez. E por quê? Sabe, o pior é porque ele não queria pagar uma pensão. Porque ele não queria perder. Ele não queria perder a casa. Tipo, você não. Olha, na boa. O irmão dela, o Greg Sims, fala: era só você ter deixado ela. Exatamente. Era só você ter, tipo, walked away e a gente ainda teria nossa irmã. Exatamente. Sabe, mas ele fala... como que ele fala? Ele fala: a gente te aceitou como um igual dentro da nossa família e você tirou ela da gente. E ele destruiu a vida não só da Lynn, ele destruiu a vida das filhas dele, ele destruiu a vida da menina de 16 anos. Ele sabe um tumor? Ele vai... Do que tá perto dele, ele vai consumindo e apodrecendo, sabe? Tentando estragar. Então, assim... Nossa, falou tudo. Ele é um tumor. Ele é um tumor. Nada de bom sai de gente assim. Ainda bem que a justiça atrasou, né? Ela tardou, mas ela não falhou. E quem sabe ele não toma uma boa surra e não acaba admitindo onde tá o corpo, né? Sei lá. Pelo menos pra família ter paz, porque o irmão dela também fala, tipo, quando você não tem a informação, você anda pelas ruas de New South Wales, sabe? Pelas ruas de Sydney, e você vê uma mulher loira de costas, e você vai lá, será? Sabe? Lynn, será que é ela? E daí não é. E essa é a sua vida, você passa a sua vida procurando. Você passa a sua vida inteira procurando aquela pessoa. Quando você não tem informação, você não tem closure. É a sua vida inteira dedicada a pensar, será que ela tá viva? E no fundo do meu coração, assim, o meu sonho é que ela tenha fugido com essa seita e que ela tenha, tipo, gone girl. Eu queria muito, sim, real. Eu gostaria muito que Mas ela jamais ia deixar as filhas dela, a família dela. Não. Eu gostaria que fosse verdade, sim. É isso, gente. Esse é o episódio de hoje. Se você gostou, tem alguma coisa de errado com você. Sim. Mas a gente espera que você tenha gostado. E sejam bons, gente. Boa segunda-feira. Boa semana. Segura essa bucha. E assim, gente, se você é uma menina ou um menino, adolescente, nem sempre os seus pais, os seus tios, os diretores, os professores vão te proteger. Então, tudo que eu espero que você faça é que você se proteja desse tipo de gente. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas que deviam proteger a gente falham. Mas usem o bom senso de vocês. E é isso, gente. Tá bom? E não mate sua esposa, gente. Que tal? Apenas se divorcie. Para de ser o mão de vaca maldito. Se você fez merda, você para e deixa a pessoa viver a vida dela, sabe? Exatamente. Assume suas picas. Assume suas picas. Assume suas picas. Seja homem. É isso. Não seja um imbecil. Gente, se todo mundo seguisse a regra não seja um imbecil, a gente ia ter muito menos casos pra contar. Pois é. E tchau, tô nervosa. Pressão alta. Pressão altíssima.